Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações em Brasília com Isa Staciarini. Bom dia, Isa. Oi, Débora, muito bom dia a você e a todos os ouvintes. Na reunião ministerial que ocorre aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula disse que dinheiro bom é dinheiro investido em obras, especialmente na criação de escolas, estradas e investimento na área da saúde. A fala reforça a linha que Lula vem defendendo, ou seja, que não abre mão de obras, fator que pressiona o cumprimento da meta de déficit zero. Na abertura da reunião com ministros, Lula disse que o governo não pode deixar o dinheiro que está previsto, não pode, aliás, deixar sobrar o dinheiro que está previsto para ser investido nos ministérios. Essa fala foi compartilhada pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, apenas um trecho dessa reunião, logo na abertura, quando o presidente Lula fala aos ministros. Na ocasião, Lula afirmou que quer que os ministros sejam os melhores gastadores do dinheiro em obras de interesse da população e afirmou que se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo o que o presidente deseja. Lula também deu um recado ao dizer que ninguém precisa inventar nada novo, porque tudo está determinado e que o governo tem até 2026 para construir. Afirmou ainda que o papel dele é acompanhar e o papel do ministro da Casa Civil, Rui Costa, cobrar. Antes da reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou pela terceira vez responder sobre a meta fiscal. Disse que novidades vão ser reportadas à imprensa, mas não informou data e reclamou com os jornalistas das abordagens e questionamentos feitos sobre o tema. Débora. Obrigada, Isa Staciarini, em Brasília. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia, 11 horas, 6 minutos, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 3 de novembro, em meio ao feriadão ainda, né? Um pós-feriado, mas um feriado prolongado, uma sexta-feira, claro, com a repercussão do fechamento de mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Cruzeiro, coloca o time celeste numa situação ruim, complicada. O Vasco venceu e ainda respira, embora esteja aí na zona de rebaixamento. E, claro, uma sexta-feira de muita repercussão, a preparação da Ponte para o jogo de amanhã contra o Avaí e também o Bugrão, que joga hoje no Estádio do Café, diante do Londrina, com cobertura total dos 99.1. Então vamos lá, basquete, o basquete feminino de Campinas volta à quadra hoje, 7h30 da noite, para enfrentar o Santo André. A partida acontece no ABC, válida pelo Campeonato Paulista. O time campineiro defende uma invencibilidade de 5 jogos na competição, ou melhor, não perdeu ainda na competição, Campeonato Paulista. E contará com as medalhistas pan-americanas, Licinara, Beatriz e Kaká. Antônio Lupe, é decisão amanhã no estádio Moisés Lucarelli, às 5 da tarde, Ponte Preta e Avaí. A Macaca já fechou a preparação? Ou ainda não, Lupe? Bom dia, boa sexta-feira. Tudo bem, Carlão? Bom dia, boa sexta-feira para você e para todos que acompanham o CBN Esportes. Fecha neste momento. Nesta sexta-feira, a Ponte encerra os preparativos para o jogo contra a equipe do Avaí amanhã, sábado, 5 horas da tarde, no Majestoso. É vencer ou vencer, até porque a Ponte precisa dos 3 pontos para se afastar da zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico João Brigatti tem mais opções para o setor de ataque, com a volta de Mailton. E daqui a pouco, Gabriel Santiago, que deve continuar no time titular, projeta o duelo contra os catarinenses. Olha aí, é decisão para Macaca, mais uma vez o Avaí na vida da Ponte Preta. O Avaí também que tem aí uma boa possibilidade de fugir uma região incômoda da Série B.
Jogos Pan-Americanos Santiago estão chegando ao fim. O dia promete ser dourado para o Brasil, principalmente na canoagem de velocidade, modalidade que o país briga por 5 medalhas. Na ginástica rítmica, o Brasil é o grande favorito nas 3 finais que serão disputadas. O atletismo tem um dia cheio, com 8 categorias brigando pelo pódio. Os brasileiros também estão na disputa por medalhas no nado artístico, atletismo, hipismo, esgrima, karatê, luta e vela. Boa campanha do time Brasil lá em Santiago, hein? Estamos aí na vice-liderança no quadro de medalhas. Vamos para São Paulo. Lá está Gabriel Dudziak, noticiário do Palmeiras, que volta a campo contra o Atlético Paranaense. O Corinthians, que estará em Bragança Paulista diante do Red Bull Bragantino. Tem o Santos e tem o São Paulo, que venceu o Cruzeiro ontem. Dude! O São Paulo venceu o Cruzeiro por 1-0 no Morumbi, em jogo que encerrou a 31ª rodada do Brasileirão. Apesar de ter sido superado pelo adversário em muitos momentos, o tricolor foi mais preciso nas finalizações e somou 3 pontos graças a um gol de Luciano de cabeça. O Palmeiras faz os ajustes finais antes de voltar aos campos amanhã para encarar o Atlético Paranaense, enquanto o Corinthians se prepara para jogar contra o Bragantino no domingo. Já na segunda-feira, o Santos pega o Cuiabá na Vila Belmiro. Tá certo, vamos repercutir muito também a vida dos grandes clubes do nosso estado neste fim de semana. O São Paulo está de folga, né? Enfrentaria o Fluminense, então só joga na próxima quarta-feira contra o Bragantino. E por falar em Fluminense, hein? Lamentável, cenas lamentáveis ontem nas areias sagradas de Copacabana. E a Conmebol, hein, convocou dirigentes da CBF, da AFA, do Fluminense e do Boca Juniors para uma reunião daqui a pouquinho, 11h30 da manhã, lá na Barra da Tijuca. O objetivo é evitar que a violência que tomou conta ontem do Rio de Janeiro se repita, quando torcedores dos 2 clubes brigaram. A entidade quer que todos se envolvam no apelo pelo fim das hostilidades. A entidade chegou até comentar, chegou a falar, comentar, conversar com os dirigentes sobre uma decisão com portões fechados, hein? Tal o clima hostil, clima bélico lá no Rio de Janeiro. Antônio Lupi, hoje é decisão para o Guarani, 9h30 da noite, o Bugrão enfrenta o Londrina lá no Estádio do Café. É vencer para continuar sonhando, Lupércio! E para colocar fim a uma sequência de 4 jogos sem vitória, o Guarani vai até o estado do Paraná enfrentar o Londrina no Estádio do Café, 9h30 da noite, nesta sexta-feira, com mudanças em relação à formação que o técnico Humberto Louser colocou em campo na última partida. Bruno José é dúvida. Gustavo França pode ser uma das novidades na escalação do Bugre para o duelo no norte do Paraná. Tá certo, o Guarani precisa vencer, o Guarani precisa retomar aí as boas jornadas, os bons jogos dentro da Série B. Vôlei feminino, a temporada mal começou, mas Praia Clube e Minas já estão prontos para decidir o 2º título em menos de uma semana, em 2 potências. Hoje, às 9h da noite, os times se enfrentam na decisão da Supercopa, na Arena Hall, em Belo Horizonte. As equipes mineiras fizeram a final do campeonato estadual, que terminou com vitória da equipe de Uberlândia, na terça-feira passada. E direto do Principado de Itu, aliás, hoje tem decisão para o ituano também, Fábio Chaib, já restabelecido de tudo que aconteceu na última quarta-feira. A voz está em dia, Fabião. Bom dia, boa sexta-feira, bom feriado e a Série B pegando fogo, Fábio Chaib. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. É isso mesmo, além do Bugrão, tem mais paulistas em campo hoje pela 35ª rodada da Série B. Em Mirassol, duelo pela parte de cima da tabela. O Mirassol, 9º colocado a 3 pontos do G4, tenta não desgarrar dos primeiros colocados e recebe o Sport, 3º lugar, às 7 da noite. E às 9h30 da noite, o Ituano, tentando fugir da zona de baixo da tabela, vai até Caxias do Sul, encarar o Juventude. O time jaconeiro tenta voltar ao G4, é o 6º colocado, viu, Carlão? É, e sem Nenê até o final, né, da Série B, Nenê aí com uma séria lesão, e foi um jogador fundamental para o Juventude
nesta temporada. E você, claro, pode participar do nosso CBN Esportes através do WhatsApp 19-9186-9070. 99186-9070. Você vai ter o prazer de teclar com Antônio Lupe, esta lenda do jornalismo esportivo. E claro, você também pode acompanhar o CBN Esportes através dos nossos canais, das nossas redes sociais, pelo YouTube, YouTube/CBN Campinas. E o CBN Esportes, claro, comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto, o maior pontepretano do mundo. E claro, o homem dos streamings, o homem online é Dani França, o nome artístico, né, Daniel? Dani França, é assim que você quer ser chamado. Dani França é o cara que comanda as carrapetas do CBN Esportes. Apresentação, Carlos Eduardo de Freitas. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco tudo sobre o futebol campineiro, futebol brasileiro, futebol internacional, com o Fluminense, que é Brasil, na final da Libertadores. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Curte os jogos ao vivo. Afinal, o vôlei é assim. Emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Hora do trânsito aqui, Thaís Azevedo, em meio ao feriadão, né? Um pós-feriado, mas um feriado prolongado, a sexta-feira bombando nas avenidas, ruas, estradas aqui da região de Campinas. Thaís, bom dia, boa sexta. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Pois é, sextou e tem obras ali pela Avenida Prestes Maia, Carlão. Tem trânsito intenso, sentido centro, na chegada ali à Avenida João Jorge e na saída da Avenida João Jorge até ali mais ou menos a Marginal do Pissarrão, motorista reduz a velocidade. Quem segue pela Avenida João Jorge perde tempo na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Prestes Maia, no sentido centro, trânsito fluindo bem. Via Expressa Valdemar Pascoal tem boa movimentação nos dois sentidos. A mesma coisa acontece ali pela Avenida Prefeito Faria Lima. O motorista vai fazendo um bom caminho, tanto sentido Bosque quanto sentido Vila Industrial. Carlão. Obrigado, Thaís. Conta Global Nomad. Faça câmbio em instantes e explore mais de 180 países com mais facilidade e economia. Baixe agora o app Nomad, a conta de quem é do mundo. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ouro com André Heller.
Toque de ouro com o nosso multicampeão André Heller em meio ao feriadão. Hoje deu tudo certo para a gente conversar, fazer uma resenha. André, bom dia! Sexta-feira de feriadão, mas com muito trabalho, André! Muito bom dia a todos. Júlio, Carlão, que delícia estar com vocês. Feriadão para quem, meu amigo? Feriadão para quem? Eu acabei de pousar em Campinas. Aliás, essa é uma informação bem bacana para compartilhar com vocês e compartilhar com a nossa audiência. Eu estive desde segunda-feira até agora, bem pouco tempo, no 9º Seminário de Formação Esportiva do Comitê Brasileiro de Clubes, que está ainda sendo realizado em Foz do Iguaçu. Como eu falei para vocês, acabei de pousar por aqui, diretamente para falar com vocês. E olha, muitas novidades, muita coisa boa, muitos palestrantes renomados, Comitê Olímpico presente, falando sobre a importância e o papel da mulher no esporte. Tivemos palestras técnicas, reuniões com secretários estaduais de esporte. Vem sendo uma semana muito produtiva por lá e continua até domingo. Eu que antecipei um pouquinho minha volta, porque tenho trabalho para fazer por aqui e também não podemos perder o toque de ouro com vocês, que é a minha prioridade na semana. Tá certo. Ô, André, é o seguinte, cara, semana passada a gente conversava sobre o PAN e você tem histórias maravilhosas desta competição. E hoje, na redação, até bati um papo com o Lupe, com o pessoal também. Eu não sei, cara, parece que tá meio uma cobertura fria, André. Não sei se você está sentindo falta. Parece que antigamente era um negócio mais acalorado, André. Primeiro, deixa eu corrigir aqui. Eu falei Júlio, não sei se o Júlio tá aí, eu tô vendo o Lupe. O Júlio está espiritualmente conosco. Isso. Porque ele está emendando o feriado. Mas é sempre bom você lembrar dele, porque ele é uma figura sensacional. Se ele está espiritualmente com vocês, ele deve estar por aqui também. Então é por isso que eu falei. Mas Lupe, poxa vida, que bom te ver também por aqui, tá bom? Valeu, André. Carlão, cara, você deveria ser médico, cirurgião, meu amigo, nos seus comentários. A tua percepção, ela é fidedigna. Agora, temos que entender, né, que bem pouco tempo atrás, nós tínhamos uma televisão, um canal que era a detentora, digamos assim, e transmitia esses grandes eventos. Hoje não é mais bem assim, e que ótimo, né? Hoje, se eu não me engano, vou chamar assim, a televisão oficial do Comitê Olímpico Brasileiro é a TV do Cazé. Sim. Hoje é o Cazé TV que vem transmitindo e com muita excelência o Pan-Americano. Eu mesmo tenho acompanhado muito pelo Cazé TV e tem sido muito legal, uma maneira mais dinâmica de transmitir, comentaristas mais imparciais. Eu vou repetir. Comentaristas mais imparciais, não temos cornetaristas. Isso é muito bom, meu amigo, isso é muito bom. É análise fria, análise positiva do esporte. A gente precisa agregar valor para o esporte, afinal de contas, é uma plataforma muito poderosa no nosso país. Agora, Carlão, tem outra pegada também, que o Pan-Americano, ele foi, não sei se foi perdendo força, mas ele foi mudando o viés, digamos assim. Então, eu vou dar um exemplo pela Seleção Brasileira de Vôlei. No meu tempo, não quero voltar ao passado, mas usar como referência, o Pan-Americano era muito importante, nós íamos com força total. Hoje, o Pan-Americano também é usado como plataforma de desenvolvimento, de experiência para atletas que não têm tanto repertório na seleção brasileira. Então, nós estamos vendo lá o Mike, que não jogou como líbero titular no pré-olímpico, o Adriano, o Brasília, o Thiaguinho, são os dois levantadores, o Otávio e o Júlio são os dois centrais que jogaram pouco no pré-olímpico, que precisam sentir a atmosfera de um Pan-Americano que, sem dúvida nenhuma, é uma mini Olimpíada. Então, o Pan-Americano vem também
demonstrando essa possibilidade, ou nos dando esta oportunidade de capacitarmos esses atletas, porque ano que vem, em Paris, temos a maior competição e a competição mais importante de todas. Tá certo. Antônio Lupi. Tudo bem, André? Bom dia a você. Prazer também estar falando com um amigo mais uma vez aqui no Toque de Ouro. Você falava dessa questão da formação no evento que foi em Foz do Iguaçu, e eu queria trazer e dar relevo a isso, porque é muito difícil a gente acompanhar e ver, por exemplo, o Vôlei Renata, né, através das suas redes sociais, colocou que no início de dezembro vai realizar uma peneira para caçar novos talentos, e a gente precisa dar relevo também no trabalho de base que é feito no vôlei de Campinas, até com os resultados que a equipe vem obtendo nas categorias mais jovens, não só na categoria principal. Como é que vocês têm trabalhado com isso para que esses jogadores que vão realizar as peneiras, esses atletas que hoje incorporam a equipe e também estão disputando esses torneios de base, eles têm a noção do esporte como um todo, mas também porque poucos não, né? A minoria, ela vai seguir aí a carreira de atleta profissional. Como é que é o trabalho do pessoal que fica por trás para dar esse amparo também, para que forme não só atletas, mas também cidadãos? Poxa vida, que sensacional. Por isso que eu tenho me sinto tão privilegiado em trabalhar com vocês. As perguntas realmente relevantes. É importante registrar, né, Lupe, Carlão, que o Vôlei Renata marcou presença lá em Foz do Iguaçu, através do seu presidente Guilherme Miller e do nosso profissional responsável pela área de comunicação, o conhecido de vocês, Rafael Pio, que está conosco. E eu estive lá com eles e ficamos o tempo todo juntos. Eles voltaram ontem, eu voltei hoje. Então, o Vôlei Renata também estava lá participando deste movimento, que é importantíssimo para a gente discutir a formação de atletas olímpicos no Brasil. Lupe, a partir de dezembro, quando acontecerá a nossa peneira, e é importante que se diga para as pessoas ficarem bem atentas às informações divulgadas pelo Vôlei Renata, no que diz respeito a ano de nascimento, a datas, horários das peneiras. É uma peneira que não necessita de um cadastro prévio. O atleta chega no ginásio do Taquaral na data marcada e lá mesmo no local, antes da sua participação, ele vai fazer o cadastro, vai fazer o credenciamento. Então, que as pessoas fiquem bem antenadas, porque já recebemos centenas de e-mails com perguntas que são sempre bem-vindas, mas geralmente as respostas já estão na nossa comunicação, tá? Agora, Lupe, é um momento maravilhoso para nós, porque nos últimos anos nós temos recebido centenas de jovens que chegam lá no ginásio do Taquaral com um sonho muito grande. E não somos nós, nenhum profissional do Vôlei Renata, que vai frear esse sonho ou vai acabar com esse sonho. O que acontece é que realmente, infelizmente, mas faz parte do esporte, nós temos sempre poucas vagas, pouquíssimas vagas. Isso é muito comum. Né? O ideal é que nós tivéssemos vagas para muitos, mas não é bem assim. Né? Nós temos um certo limite até para atender esses jovens com qualidade. Poucas vagas, mas a não aprovação não significa que este sonho está sendo interrompido. Eu mesmo não passei em várias peneiras antes de ser aprovado. Os profissionais tinham muita dificuldade de reconhecer o meu talento, que eu mesmo não sabia que eu tinha. E aqui vale muito uma informação para todos. Talento não é promessa. Talento é potencial. Eu vi centenas e centenas de atletas com muito talento que ficaram no meio do caminho, porque talento precisa de investimento, de dedicação, de aquisição de repertório e conhecimento, de energia e de atenção. Caso contrário, só será um potencial sempre, nunca será uma força real. E este é o nosso papel, é reconhecer, através dos nossos profissionais técnicos, quais são os talentos
que vão surgir nesses dias. É uma avaliação rápida, porque nós recebemos centenas de atletas, e aí considerando alguns critérios que já são, através da nossa experiência, nós temos esses critérios, e escolhemos esses jovens, e aí começamos a desenvolvê-los, obviamente, os orientando no que diz respeito a, de novo, capacitação técnica, física, comportamental, tática, e aí sim a gente vai entender se este talento vai se tornar uma força real ou não. Porém, este processo no esporte, ele é fundamental, porque a maioria não se torna um atleta profissional. Mas todos que optam pelo caminho do esporte, têm uma experiência no esporte e adquirem um repertório no esporte, se tornam ótimos profissionais e cidadãos, porque no esporte eles aprendem a importância da dedicação, do empenho, do compromisso, da aprendizagem continuada, do engajamento, da responsabilidade, da importância das regras e das normas. Então, o esporte, de fato, é uma plataforma muito poderosa de educação e vai muito além de títulos, medalhas e conquistas. Boa, André. Muito bom falar com você, meu amigo. 11h30. Vamos fazer o seguinte, André. Semana que vem, a volta dessa resenha, a volta desse bate-papo? Com certeza, meus amigos. Até semana que vem. Bom final de semana. Valeu. Para todos nós. Valeu. Este foi André Heiler no Toque de Ouro aqui do CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Ministério da Cultura apresenta Música na Vila, neste sábado, 4 de novembro. O projeto realiza show gratuito com Rogério Rochelitz, na Concha Acústica do Taquaral, em Campinas. Acessível para PCDs, a apresentação tem início às 16 horas. Antes disso, haverá a palestra Música e Mercado de Trabalho. Música na Vila é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet do Governo Federal, União e Reconstrução, e em Campinas recebe apoio da Prefeitura Municipal. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Repórter CBN. Sexta-feira, 3 de novembro de 2023, o presidente Lula mandou que os ministérios não deixem dinheiro que já tenha previsão de investimento represado nas pastas. Ele deu a determinação para os ministros da área de infraestrutura durante reunião ministerial no Palácio do Planalto. Lula também pediu aos ministros que sejam os melhores executores e gastadores do dinheiro em obras do país. A Prefeitura do Rio de Janeiro deu início a uma série de ações para melhorar o acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. As intervenções, que vão ter investimento de mais de 60 milhões de reais, pretendem reduzir o tempo de deslocamento e aumentar o monitoramento das vias. A medida é adotada após um empenho de autoridades fluminenses para aumentar o tráfego de passageiros no Galeão. A Fórmula 1 e a Prefeitura de São Paulo anunciaram a extensão do contrato para que o Autódromo de Interlagos receba o grande prêmio da categoria até 2030. A prorrogação do vínculo estava prevista no acordo até então em vigência, assinado pelo ex-prefeito Bruno Covas, que tinha validade até 2025. A Prefeitura vai desembolsar 125 milhões de dólares para manter a cidade no mapa da Fórmula 1 por mais tempo. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas em um atentado à bomba contra um veículo da polícia no noroeste do Paquistão. Segundo as autoridades locais, o artefato explosivo foi colocado em uma motocicleta. Desde o retorno do Talibã ao poder em 2021, o país enfrenta uma piora no setor da segurança pública. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Prepare-se para uma experiência como você nunca viu. Conheça a linha Land Rover, onde o conforto encontra a robustez e a inovação se une à tradição. Desperte seu espírito aventureiro com o poder e a elegância de uma Land Rover Velar e Evoque. Sinta o poder da inovação da Land Rover e Land Rover Sport. E o melhor, Evoque com taxa zero. Stefanini, a sua concessionária Land Rover em Campinas e região. Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770 Taquaral. Oferta válida enquanto durarem os estoques. No trânsito, escolha a vida. Vai que é sua, vestibulando! O vestibular já tá aí. Agora é hora daquela revisão top e depois checar seu desempenho nas provas. Para isso, é só você acompanhar aulões e correções no portal G1 Educação Campinas. Tá tudo lá. Vai que é sua, vestibulando! Oferecimento: Oficina do Estudante. A prova nas melhores universidades. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Onze horas 35 minutos. Você pode participar do CBN Esportes através do 19991869070. Antônio Lupe e a galera neste feriadão, Lupe. A galera está participando conosco, Carlão, através do nosso WhatsApp 1991869070. 991869070. Mandar um abraço aqui pro Anselmo. Bom dia, Carlão de Freitas. Meu tricolor deu susto, mas no final deu tudo certo. Vitória do São Paulo ontem por 1-0. Ótimo dia, amigos da CBN. O que vocês acham que faltou ao Guarani nas últimas rodadas? Se o Guarani conquistar o acesso, quais são os principais desafios para o ano seguinte? Seguimos acreditando por aqui. Forte abraço, Vinícius e o Gustavo Vilela, que estão acompanhando o CBN Esportes nesta sexta-feira. Tá certo. Já, Lupe, você vai trazer todo o noticiário do Guarani. A gente discute realmente o que aconteceu. Você responde as perguntas. Isso, o Guarani fisicamente caiu um pouquinho, a maratona de jogos, a pressão pelos resultados, tecnicamente também alguns jogadores, né? Aqueles 4 diferenciados, Bruninho, João Vitor, Derek e Bruno José caíram de produção também. Então, acho que esses são os fatores, já respondendo os fatores que culminaram aí com uma queda de produção, mas o Guarani está muito vivo na luta pelo acesso. 11 horas 37 minutos, vamos para a capital paulista. Gabriel Dudziak, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. De volta ao Morumbi, depois de uma goleada sofrida para o Palmeiras e um empate com o Atlético Paranaense em Curitiba, o São Paulo recebeu o Cruzeiro, equipe que briga contra o rebaixamento no Brasileirão. A partida foi muito difícil para os donos da casa e o Cruzeiro começou melhor. O São Paulo reagiu, mas na primeira etapa ninguém fez gol. Já no segundo tempo, os mineiros mandaram no jogo, empurraram o tricolor para trás e finalizaram muito, parando na trave e no goleiro Rafael. Mesmo sem ser superior ao adversário, no entanto, o São Paulo chegou ao gol. Foi aos 38 minutos, com Alisson cruzando para cabeceio de Luciano. Foi também o único gol em um jogo muito equilibrado e complicado, segundo o treinador são paulino Dorival Júnior. Segundo tempo, nós pecamos demais no início da partida, quando nós tentávamos uma saída de bola e, de repente, com a perda da bola, nós acabamos nos expondo demais ali. Nós tivemos as alterações, tentando voltar a ter o volume de jogo que nós tivemos. Encontramos o nosso gol. Foi um jogo disputado, um jogo muito igual, muito parelho. E acredito eu que é um resultado importantíssimo para esse momento da competição. Com o triunfo, o tricolor paulista chegou a 42 pontos, 8 a mais que o Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira, o Palmeiras faz os últimos ajustes antes de voltar a campo no sábado para enfrentar o Atlético Paranaense. A partida será disputada na Arena Barueri por causa da realização de shows musicais no Allianz Parque. O Alviverde não contará com Murilo, Gomes e Rony, que estão suspensos pelo terceiro amarelo. Assim, o sistema defensivo só tem 2 zagueiros de ofício à disposição, Luan, que já vem sendo titular, e o jovem Naves, da base. No domingo, o Corinthians volta a campo às 4 horas da tarde para visitar o Botafogo. Fábio Santos e Fausto Vera, que cumpriram suspensão diante do Atlético Paranaense, devem voltar a ser titulares.
Já o Santos joga apenas na segunda-feira, no caso contra o Cuiabá na Vila Belmiro, às 9h. O atacante Marcos Leonardo volta após cumprir suspensão, enquanto Dodô e Lucas Lima, que começaram no banco de reservas diante do Flamengo, esperam retomar as respectivas vagas no 11 inicial. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí o noticiário do futebol paulista. Parece que os clubes grandes, né, os grandes do nosso estado, deram uma retomada aí neste Campeonato Brasileiro. O Santos se distanciando do Z4, o Corinthians também. São Paulo venceu, vai a 42 pontos já pensando em 2024. O Palmeiras luta pelo título. Fábio Scheibe, uma vitória que dá tranquilidade para o tricolor, esquece de vez o rebaixamento, matematicamente aí mais 3 pontos. O São Paulo concretiza aí o não rebaixamento, mas já podemos falar em 2024, preparação, renovação de contrato do Lucas, depois de uma vitória complicada diante do Cruzeiro. Fabião? Com certeza, Carlão. São Paulo se afasta bem da zona de baixo da tabela, né? Chega perto daquele número mágico de 45 pontos que os matemáticos dizem que o time não é rebaixado, mas a atuação do São Paulo ontem foi muito ruim. O Cruzeiro teve as melhores chances, inclusive tem uma bola na trave no começo do segundo tempo, com o Rafael Elias, um papagaio. São Paulo teve um gol anulado no primeiro tempo com o Alisson, mas São Paulo jogou, parecia que era marcha lenta, estava um pouco apático assim em campo, né? Já pensando, como você disse, no ano que vem, mas o São Paulo agora com uma bastante vantagem sobre a zona de baixo da tabela, e o Cruzeiro se complica, né? O Cruzeiro tem 37, está apenas a 3 pontos do Vasco da Gama. O Cruzeiro ganhou alguns jogos, aí parecia que tinha saído dessa zona incômoda, mas acabou se complicando. E a torcida pediu ontem Luciano. O Luciano acabou entrando no time de São Paulo e marcando o gol para delírio dos torcedores são paulinos, que já pensam no ano que vem mesmo, né, Carlão? Tá certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto. 11h41. Acho que dá tempo da gente falar um pouquinho de final de Libertadores, né? Claro que todas as cenas lamentáveis envolvendo aí os torcedores de Boca Juniors, Fluminense, aí entra o torcedor do Flamengo no meio, virou um pandemônio. Copacabana ontem, a princesinha do mar ontem se deparou com cenas lamentáveis e, claro, dentro de campo a gente também tem que falar sobre este jogão entre Fluminense e Boca Juniors amanhã às 5 da tarde, Maracanã, final da Libertadores. Mas que triste, né, Lupe? A gente poderia estar falando mais do jogo, do que o Boca traz para o Brasil para ser campeão, o que o Fluminense tem para conquistar pela primeira vez a Libertadores. A gente fica falando de selvageria, de briga. Lamentável ontem no Rio de Janeiro, hein? Lamentável o que aconteceu, né? Os torcedores do Fluminense, torcedores do Boca, torcedores de outras equipes que não tem nada a ver com a decisão também entraram na confusão. É lamentável. É um teste gigante para a segurança do Rio de Janeiro, essa decisão entre Boca Juniors e Fluminense. É claro que os clubes, eles também precisam se entender e conscientizar os seus torcedores, mas eu acho que é algo difícil. Tem reunião, né, que começou agora há pouco, 11h30, mas eu acho que precisa de uma organização focada na parte da segurança e a conscientização também do torcedor, cara. É um jogo, pode perder, pode ganhar, empatar não pode, né, porque vai ter um vencedor, mas enfim, é um jogo. A gente precisa entender e respeitar aquelas pessoas que não tem nada a ver também com o jogo. O pessoal que tá aproveitando a praia, pô, imagina você, é mundial, pô. Imagina você com seu filho na praia e ver uma selvageria daquela de duas torcidas, sabe? Isso é uma coisa lamentável, é chato, é insuportável. O ser humano precisa ter consciência também. Mas é verdade. Ontem, até na minha participação aqui no estúdio CBN, e coincide o horário do Jornal Hoje, nós estávamos acompanhando aqui, a Tayla Ramos, eu também, e ontem tinha uma notícia, né, falando sobre esses problemas que estavam acontecendo lá no Rio, e o fim de semana, ou feriado, né, este combo, desde quinta-feira até domingo, nós tivemos na quarta Botafogo e Palmeiras, um jogo que mobilizou também. Aí agora a torcida do Boca Juniors chegando, né? A torcida do Fluminense, a torcida do Flamengo se junta também com a torcida do Boca. Me parece que tem shows também na cidade do Rio de Janeiro. 370 mil turistas são aguardados ou estão no Rio de Janeiro. Você imagina a loucura que está a cidade maravilhosa. Fábio Scheibe, você passou por lá na quarta-feira. E como é que tá o ambiente? Você que viveu o Rio de Janeiro no início de semana.
Carlão, eu fiquei, como eu disse, nas minhas entradas lá do Rio de Janeiro, eu acabei ficando só no centro, né? Ali na Lapa mesmo, na região da Lapa, acabei não indo para as praias, não querendo ir para as praias, justamente por isso. Sabia que ia ter muita torcida, muitos torcedores, né? Tanto de Boca Juniors como Fluminense, turismo mesmo. Sabia que estaria lotado e já a gente conhece o futebol prevendo alguma animosidade também por aí, né, Carlão? Estava muito cheio realmente a cidade, feriadão. E ainda na segunda-feira, para rematar o feriado, tem Vasco e Botafogo também em São Januário, mais um grande clássico lá da cidade do Rio de Janeiro. Isso aí é uma notícia pouco também que preocupa, viu? Porque lógico, o número de torcedores do Boca Juniors que foi ao Rio de Janeiro é bem maior que o número de entradas para o Maracanã destinado ao torcedor do Boca. Eles estavam prevendo se reunir no Sambódromo para assistir o jogo num telão, mas a Prefeitura do Rio falou que não vai ter esse telão no Sambódromo. Os torcedores do Boca vão ter que encontrar outros lugares na cidade para assistir o jogo. Ou seja, vai ficar todo mundo espalhado pela cidade na hora do jogo. Com certeza pode ter muito perigo aí, o pessoal disperso, né? O pessoal, cada um de um lado, pode ter mais problemas rolando por aí. E eu não vou ficar surpreso se alguma novidade acontecer até o dia da final, viu, Carlão? Como você disse no começo do programa, se for sem torcida, portões fechados. A gente conhece muito bem a Conmebol, a gente conhece também a força do Boca Juniors nos bastidores também, né, Carlão? Sem dúvida. Eu acho que poderia ter, é claro que agora, depois que a coisa acontece, é fácil a gente falar, mas poderia também ter uma conversa mais próxima entre países, Brasil e Argentina. Quem tem ingresso, vem. Sim, quem não tem ingresso, fica. Porque senão vira... Dá indício para bagunça, Exato. né? Dá indício para bagunça, como está acontecendo. Porque, cara, é muito argentino, mais de 100 mil. Falaram em 150, não acredito, mas mais de 100 mil. Ônibus, gente chegando de bicicleta, de moto, é uma loucura. E as barras, as torcidas organizadas deles não chegaram ainda, chegam nesta tarde ao Rio de Janeiro. Então vamos torcer aí para que a gente possa falar do jogo Sim. na segunda-feira. E vamos lá, né, que o Fluminense fature aí esta Copa Libertadores. 11h46, nós temos um intervalinho pequeno e já a gente volta com tudo sobre Londrina e Guarani e também a preparação da Ponte Preta para o jogo contra o Avaí. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A seleção brasileira entra em quadra hoje nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Seleção masculina de vôlei do Brasil enfrenta a Colômbia na semifinal. A partida acontece às 20h30 da noite e quem vencer garante vaga na decisão. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas.
11h49, vamos para a ordem dos jogos. Guarani joga primeiro, joga hoje contra o Londrina às 9h30 no Estádio do Café, amanhã a Ponte às 17h, às 5h no Estádio Moisés Lucarelli. Lupe, o Bugre já está em terras londrinas e vai para uma decisão. Vai para uma decisão, Carlão. O Guarani chegou ontem à tarde em Londrina, né? Voo direto, Campinas, Londrina, para esse jogo contra o Tubarão. 9h30 no Estádio do Café. O técnico Humberto Louser vai realizar algumas mudanças na equipe titular do Bugre em relação ao time que entrou em campo contra o Botafogo na última rodada. No gol, sem o Pegorari, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, Douglas Borges será o titular. Na zaga, mais novidade. Sem Lucão, suspenso porque foi expulso contra o Botafogo, o Ivan Alvarinho deve ser o titular, porque o Valber, que seria o substituto, também está fora da partida por conta de um problema muscular. Bruno José ainda é dúvida. O atleta pode ficar à disposição no banco de reservas e o Gustavo França pode entrar na equipe do Guarani para o duelo contra o Londrina. Com isso, o França, que é um meia, pode ocupar a vaga que hoje é do Bruninho, e o Bruninho, que volta ao time após recuperar de uma fascite plantar, atuando aberto pelo lado direito do ataque, mas também fazendo algumas inversões com o João Vitor. No ataque, o Derek também pode voltar no lugar do Bruno Mendes. Então, em relação às escalações dos últimos jogos, o time do Guarani ainda com algumas dúvidas para o duelo contra o Londrina. O Diogo Matheus, ele falou a respeito dessas decisões que o Guarani tem pela frente, mas não adianta pensar lá na frente, no ABC, no Criciúma ou até mesmo no Atlético Goianiense. O foco agora é pensar única e exclusivamente na equipe do Londrina. Eu acredito que realmente, verdadeiramente vivenciar cada jogo como uma final, não tem Criciúma, ABC e Atlético Goianiense, tem somente o Londrina, né? E nós vamos para lá para fazer uma final, para sair vencedores com os 3 pontos. E em cima disso é um momento de ter muita humildade para aceitar as cobranças, tanto entre nós, jogadores, né, uma cobrança interna que nós sempre temos, tanto do treinador. Ter humildade para aceitar tudo que ele está apontando ali, do que nós precisamos melhorar. Então é um momento de ter muita humildade para entender assim, nós precisamos melhorar nisso, naquilo, vamos nos fortalecer mentalmente, porque eu vivi 2 situações, né, ao longo da carreira, assim, de acesso, onde uma foi nós conseguimos confirmar o acesso na penúltima rodada, e uma outra nós confirmamos o acesso faltando 20 minutos do último jogo. Nós dependíamos só das nossas forças, na outra equipe que eu estava, mas nós ainda fomos para o intervalo perdendo o jogo. E tem vários outros exemplos ali no próprio vestiário de jogadores que vivenciaram situações semelhantes. Então é realmente acreditar até o último minuto, e o futebol já nos provou muitas vezes situações até mais desafiadoras como essa. Bom, esse então o Diogo Matheus. O Guarani também tenta colocar fim a uma sequência de 4 jogos, que é justamente a sequência que o Londrina não conquista uma vitória. E se o Guarani tem como objetivo a vitória para voltar ao G4, o Londrina pode ser rebaixado nessa rodada, dependendo dos resultados que aconteceram ou que vão acontecer ainda no final de semana. E a expectativa de público, ela é muito baixa. Inclusive a imprensa paranaense, ela trata que essa partida pode ser a com o menor número de torcedores desde a era do Malucelli, que assumiu recentemente não, já tem aí há um tempo o comando da equipe do Londrina. E o Fonseca, o Roberto Fonseca, treinador, também falou a respeito. Por que o torcedor pode acreditar nessa reação do time paranaense, começando no jogo contra o Guarani? Olha, porque, veja bem, as últimas partidas têm mostrado que nós não temos jogado abaixo do adversário. Nós temos jogado, quem sabe, de igual para igual, isso os números mostram e o próprio resultado mostra. E o torcedor, que ele pensa na camisa e não naqueles que estão vestindo, ele teria que comparecer, porque é o Londrina, é o nosso glorioso Leque que está entrando em campo, está trabalhando, nós temos uma vaga. Além de acreditar, ele teria que trazer também esse apoio, né, para que nós pudéssemos, quem sabe, pensar na sustentação dessa vaga. Claro que está machucado, a gente sabe que tem uma variante de situações,
eu vivo em Londrina, né? Então eu sinto muito isso, né? Que eu converso, eu tenho a igreja, outros locais que a gente frequenta e tudo mais. Então a gente sabe o anseio e tudo aquilo que o torcedor quer. Mas, acima de tudo, nós temos aqui uma camisa, nós temos uma história, nós temos uma equipe, né, que representa a Londrina. Então, acima de tudo, o torcedor ele tem que, primeiramente, visualizar essa camisa e tudo aquilo que ela representa antes de saber aquele que veste, para que a gente possa ter o quê? Esse torcedor nos ajudando. É o que eu posso falar. Bom, tá aí o Fonseca, o técnico da equipe do Londrina, provável time do Guarani, então, para encerrar o boletim do Bugre, com Douglas Borges, Diogo Matheus, Ivan Alvarinho, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e o França, Gustavo França, no ataque, Bruninho, ou Bruno José, se ele tiver condições, João Vitor e também o Derek. Já a equipe do Londrina, que vai jogar com a presença, né, não sei se em bom número, do seu torcedor, deve entrar em campo com Neneca, que é filho do Neneca, que foi campeão brasileiro com o Guarani, Lucas Mendes, Gabriel, Rafael Vaz e Salomão. Salomão, hein? Gustavo Salomão. Não foi ele que deu aquela entrada no Regis? Foi. João Paulo, Rodrigo e Ariel, Paulinho Mocelin, William Barbo e Iago Dias. Olha, Lupe, é jogo pro Guarani vencer, não tem jeito. Até pelo panorama instalado lá no Clube Paranaense, a torcida já não acredita mais, até por isso espera-se aí o menor público, né, dos últimos tempos, né, do Londrina, e o Guarani precisa vencer e tem condições para tal. A possível entrada do Gustavo França no lugar do Bruno José, ainda não se sabe a real condição do Bruno José, a gente espera que ele esteja aí perto do 100% para ser o titular, porque ele é importante para o Guarani, mas caso isso não aconteça, o Gustavo França deve jogar por dentro e ele solta o Bruninho pelos lados, né? O Bruninho, que originalmente é um atacante e poderá ajudar, seja do lado direito ou do lado esquerdo. O João Vitor confirmado e creio também no Derek. Acho que o Derek vai para o jogo, até porque o Bruno Mendes não fez uma boa partida contra o Botafogo e é um jogo em que se encaixa para o Derek, jogo de velocidade, jogo de saída, um jogo que os espaços vão aparecer. Então não tem outra alternativa, como você disse, Lupe, no início do seu boletim. É vencer ou vencer e dá para acreditar. Com o que o Guarani tem, com o que o Londrina tem, e pelo que o jogo está se apresentando, um campo gigantesco, né, que é o Estádio do Café, certamente vai estar vazio e o Guarani pode se aproveitar desta situação e conquistar os 3 pontos dentro da Série B. Lupe, 11h56 e sábado também, mais conhecido como amanhã, é decisão para a Macaca, que recebe o Avaí no estádio Moisés Lucarelli. E é vencer ou vencer. A Ponte Preta enfrenta o Avaí, sábado, 5 horas da tarde, tentando aí colocar fim a uma sequência de 9 jogos sem vitória. E ainda mais, precisa dos 3 pontos para sair da parte de baixo da tabela. O técnico João Brigatti tem aí opções para o setor de ataque, principalmente com a volta do Mailton, que cumpriu suspensão na última rodada. Elvis também pode ficar à disposição. Quem tem aproveitado e recebido oportunidades é o Gabriel Santiago, que falou do entrosamento com o restante da equipe. E pouco a pouco vou adquirindo o meu ritmo de jogo, que tinha muito tempo que eu não começava jogo. E adquirindo também entrosamento com a minha equipe, que foi a primeira vez que eu joguei com o centroavante Gé. A gente se entendeu bem, procuramos nos comunicar bastante para poder o entrosamento crescer ainda mais. Com certeza a gente vai buscar a vitória o tempo todo, vamos impor nosso ritmo de jogo e sair glorioso com a vitória, graças a Deus. O apoio do torcedor faz total diferença e acreditamos que no sábado nós vamos ter uma boa quantidade de gente no estádio para poder nos apoiar. Tá aí o Gabriel Santiago pedindo o apoio do torcedor, que deve ter mesmo, até porque a diretoria fez promoção de ingressos, realiza a promoção de ingressos, R$10, valor único para o setor de arquibancada. Jogo difícil para a Ponte, porque do outro lado tem um Avaí que busca a vitória para zerar, né, o risco de queda para a Série B, para a Série C do Campeonato Brasileiro, e o zagueiro Jonathan Costa projetou o duelo contra a Macaca. Sim, a gente vem fazendo bons jogos fora de casa, né? São 5 jogos sem perder e a gente está mantendo essa boa sequência, sem tomar muitos gols, né? A gente sabe a dificuldade lá em Campinas e espero que a gente possa sair com o resultado e não tomar gols, né? A gente sabe que é um jogo difícil, acho que a gente ganhando lá contra a Ponte Preta, a gente consegue permanecer, a permanência da gente no campeonato e espero fazer um grande jogo.
Mais uma decisão para a Ponte Preta, dessa vez contra o Avaí. Amanhã, 5 horas da tarde, sábado, no Majestoso, Carlão. E não tem outro jeito também para Macaca. É vencer ou vencer diante de um adversário forte, um adversário que também tem interesse, tem objetivo dentro do jogo. E a salvação, né? Para o Avaí é a salvação. Uma vitória praticamente sacramenta a permanência do clube havaiano na Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte vai precisar partir para cima, não tem jeito, até fugindo da sua característica de jogo, né, da ideia de jogo do técnico João Brigatti. Eu não sei não, Lupe, eu acho que o professor Brigatti ele vai com 2 volantes, com Elvis e Gabriel Santiago na meiuca, e à frente talvez aí um Gé Eliel, Mailton, Brigatti gosta muito do Mailton. Gé e Pablo Diego. Ou Pablo Diego. O Pablo Diego, se ele estiver com 90% da condição física, ele vai para o jogo com o Gé à frente, sendo municiado por Gabriel, Santiago e Elvis. Mas aí ele né? teria que sacar um dos 3 volantes. Um dos 3 volantes. Quem você sacaria? Amaral, Filipinho ou Leonaldi? Cara, o Filipinho vive uma fase boa, é um bom ladrão de bola. Eu tiraria o Amaral. Jogaria com o Leonaldi, até porque o Leonaldi tem uma saída melhor que o Amaral. Eu jogaria com Amaral e Filipinho, Elvis e Gabriel Santiago. Pablo Diego, se estiver ok, junto com o Gé, mas eu acredito que ele vai dar uma segurada no Diego, ou o Mailton, ou o próprio Eliel. O Gé vai pro jogo. O Gé, eu acredito que vai pro jogo também. Difícil, hein? Jogo difícil, e mais uma vez a torcida da Ponte vai ter que ser aí o melhor jogador, o camisa 10 efetivamente da Macaca, pra Ponte conquistar aí um bom resultado. Fabião, meio-dia, presença em loco hoje no Arena, né, Fabião? Presença em loco, daqui a pouco estarei aí com vocês. Antes de terminar, queria ressaltar a vitória do Bragantino ontem, agora terceiro. Campeão brasileiro? Você falava que é campeão brasileiro, vai ser o campeão brasileiro. 2-0 sobre o Goiás, 55 pontos a 4 do Botafogo, hein? Tá certo, Fabião. Eu gosto quando o Fábio Schab ele vem até o nosso complexo de comunicação, porque normalmente ele traz alguns quitutes, né? Isso, até mesmo a questão do aroma melhor, também, né? Porque ele vem também. bem cheiroso. Vem bem cheiroso. Lupi, até às 4 então. Até! No Arena. E vamos debater muito sobre a final da Copa Libertadores. Até lá, às 4, Arena, hein? Tchau, tchau! Repórter CBN.